Olá, bom dia, pessoal. Essa aula de hoje, nós vamos tratar de inimigos naturais e manejo alternativo de pragas e doenças, ok? Bem, primeiro nós vamos falar sobre os inimigos naturais. Quem são esses inimigos naturais? Os inimigos naturais são os predadores, parasitoides, que atacam as pragas, tá certo? Então, a gente vai ver alguns deles, tá certo? Então, ó, essa tabela que a gente vai estar destrinchando nesses próximos slides mostra exemplos de inimigos naturais, organismos benéficos, suas presas e hospedeiros, ou seja, as pragas, e algumas práticas agrícolas que podem favorecer a manutenção dos insetos benéficos no ambiente, tá? Então, a gente vai ver aqui o ácaro predador. Então, esses primeiros inimigos pragas vão ser todos predadores. Quem são esses predadores? Eles literalmente predam, né? Consomem, se alimentam das pragas. Então, as presas do ácaro predador é a mosca branca, que é uma das pragas que mais atacam as plantas frutíferas. A mosca branca é uma praga cosmopolita, que é uma praga que é encontrada, que ataca a maioria das plantas frutíferas, como eu estava falando. É o pulgão e o ácaro praga, tá? Esse ácaro predador, ele preda mesmo essas pragas. Então, as práticas agrícolas que aumentam as condições para ter esses inimigos naturais são manter as bordas dos cultivos e em local sombreado, plantas com abrigos, certo? Deixa eu ver aqui. O próximo. Não, vamos ler aqui. Plantas com abrigos, orifícios naturais presentes nas folhas e caules, chamadas de domáceas, que são essas plantas que abrigam esses ácaros, certo? O mentracho, que é essa planta mentrástica, chamada de mentracho, que tem esse nome científico, em pomares, ajuda a conservar o ácaro predador de ácaros vermelhos. Vê só, pessoal, não tem que ser especificamente desculpa, pessoal. Não tem que ser especificamente um mentracho, tá certo? Apenas manter bordas de cultivos com plantas que a gente poderia considerar plantas espontâneas vai aumentar a diversidade, certo? Desse ambiente, desse ecossistema agrícola e já vai permitir o estabelecimento do ácaro predador, tá certo? Vamos falar agora da aranha. Gente, a aranha, ela preda insetos diversos. Então, manter, de novo, como eu falei, a diversificação vegetal no ambiente vai permitir com que essas aranhas, elas se mantenham no ambiente do agroecossistema. O próximo é o bicho ligeiro, que é o crisopídeo. Ele ataca insetos de corpo mole, incluindo pulgão, trips, cochonilha, lagartas e ácaro pequeno e a mosca branca também. Então, manter próximo aos cultivos de plantas que fornecem pólen, como crotalária, guandu e gramíneas, ou fornecem néctar, como trigo, mamona. Gente, qualquer planta, né, que tenha flor, que ofereça néctar, é interessante e vai promover, né, o ambiente que esse bicho ligeiro, como é chamado, ele se mantenha. Não sei se vocês já viram esse inseto em algum ambiente, mas ele, como vocês viram, é bastante interessante que tenha
que tenhamos eles na lavoura, uma vez que ele vai predar vários tipos de pragas, de insetos que podem se tornar pragas. Bem, um outro inseto predador é o besouro do solo, tá? Esse besouro verde. Muito comum a gente ver esse besouro e é bastante ferido também. Ele preda diversos insetos, como lagartas, crisalida, larva de besouro do solo e outras pragas. Também predam lesma e caramujo, tá certo? Então, o que é que a gente tem que conter no ambiente para facilitar que essas pragas, certo? Que esses inimigos naturais, aqui tem 2 espécies, né, de besouros do solo. Então, ter cobertura do solo com gramíneas e palha para criar um microclima, ou seja, um clima mais úmido no solo e fornecer abrigo para esses animais, para esses insetos, plantas em decomposição, que essa cobertura morta vai aumentar a matéria orgânica do solo, aumentar a umidade do solo, vai favorecer os besouros do solo, que são, né, como a gente falou, predadores de várias pragas. Bem, formiga lava-pés. Essa formiga lava-pés, ela ataca, preda insetos diversos, principalmente lagartas, tá? Aqui a foto, elas atacam a lagarta. Pode-se usar também, o que aqui a gente tem para facilitar que no ambiente tenham formigas lava-pés. Pode-se usar também plantas em decomposição, né, cobertura morta, para formar a cobertura morta, usar variedades de plantas cultivadas que tenham fonte de alimento para insetos, nectários, extraflorais, tá certo? Ou outras estruturas que sirvam de recurso alimentar para as formigas. Esses insetos têm preferência por locais úmidos, então, da mesma forma que estava aqui indicado para o besouro, para as formigas é indicado que tenha também cobertura morta, matéria orgânica, para servir de abrigo no solo e manter esse solo um pouco mais úmido. Então, isso vai ser interessante para as formigas. Gente, louva a Deus. Aí já chegou para insetos. Esses insetos são mais comuns para a gente conhecer e identificar, né? O louva-a-Deus, ele ataca vários insetos. Então, vários insetos pragas são atacados pelo louva-a-Deus. Um ambiente diversificado e manter cultura próxima a áreas naturais faz com que o ambiente seja mais propício para o louva-a-Deus, tá certo? Percevejo de olhos grandes. Ele ataca trips, ácaros, lagartas pequenas, ataca ovo de mariposas e outros insetos pequenos de corpo mole, como pulgões e mosca branca. Então, manter plantas de crescimento espontâneo, como carrapicho de burro, é carrapicho, tá, gente? Carrapicho normal que a gente conhece aqui na nossa região. E o caruru. Caruru, realmente eu não conheço, assim, por esse nome. Mas o carrapicho é o carrapicho comum, tá? Entre os talhões de plantio e ao redor do sistema produtivo para servir de atrativo para esse inseto. Gente, resumindo, o que é indicado? Deixar que as plantas espontâneas, elas diversifiquem o ambiente, ok? Outros insetos predadores é o percevejo. Aqui tem 2 tipos de percevejo, tá certo? 2 espécies de percevejo. Esse de cima ataca trips, aranha, ácaros, lagarta do cartucho, do milho, que é muito comum, larvas pequenas e mosca branca. Manter próximos cultivos da família da cenoura, coentro, salsa, funcho, família do girassol, que são margaridas,
Plantas de crescimento espontâneo, como picão preto, caruru, louça branca, apaga-fogo e cravo de defunto. São todas plantas que favorecem aí a diversificação do ambiente e favorecem a permanência do percevejo no agroecossistema. Esse segundo percevejo, ele ataca, preda insetos, pragas como vaquinha, outros tipos de percevejo, que sejam pragas e principalmente lagartas, tá certo? Desculpa, gente, eu tô meio mal aqui, mas vamos continuar. Bem, isso aqui, gente, aqui é uma folha de milho, tá certo? Isso aqui é a tesourinha. Não sei se todos aqui já viram, é muito comum, se você anda numa lavoura de milho, é muito comum a gente ver a tesourinha, tá certo? Então, a tesourinha, ele é um inimigo praga que ataca ovos de lagartas, pequenas mariposas, como lagarta do cartucho do milho. Então, a gente tá vendo aqui a tesourinha numa folha de milho, atacando, né? Principalmente a lagarta do cartucho, que é muito comum. Uma praga de milho muito comum. Então, o que é que favorece o surgimento de tesourinhas? Plantar milho e sorgo nas bordaduras, tá certo? O que é que tá dizendo aqui? Mesmo que você não tenha uma lavoura de milho, uma lavoura de sorgo, tem outra cultura, mas para favorecer, se tá dando um ataque de mariposas, de lagartas pequenas, então você está querendo atrair essa tesourinha para atacar essas pragas, o que é que você pode fazer? Plantar milho ao redor, ok? Vamos continuar aqui. Outros predadores. Agora é o vespídio, né? Essa vespinha aqui, ó, negra, tá certo? Geralmente ele ataca lagartas, por exemplo, a lagarta do cartucho, do milho, vaquinhas e outros insetos pequenos que também predam, tá certo? Que ele vai também predar. O que é que favorece o surgimento desse inseto, o vespídio? Manter locais para os insetos fazerem seus ninhos, como madeiras com orifícios, matas nativas, árvores, ou ainda colocar ninhos artificiais com pedaços de bambu, plantio de coentro e outras plantas que forneçam néctar, exudados ou pólen. É importante deixar que as plantas floresçam. Plantas com alta disponibilidade de néctar, como coentro, nabo forrageiro e crotalária, também são atrativos para esses insetos. Bem, a mosca esverdeada metálica. Isso aqui também é muito comum. Eu lembro principalmente na minha infância, de ver a mosca esverdeada, prateada. Essa mosca, ela ataca, ela preda a mosca branca, certo? Em plantios de tomate. Então, é muito comum, certo? Em plantios de tomate, essa mosca metálica, ela está presente e ela atacar a mosca branca, certo? Então, ao cultivar tomate em consórcio com o coentro, por ser essa planta que a gente já falou aqui em cima, produz exudados, né? Produz néctar. Então, ele vai favorecer o surgimento e manter no local essa mosca esverdeada metálica, tá certo? O coentro dificulta o encontro de plantas de tomate pela mosca branca, tá certo? Deixar de 5 a 6 plantas de coentro entre os tomateiros para produzirem flores, pois elas são fonte de alimento para os inimigos naturais. Então, por isso que vocês
Se vocês forem em ambientes que o pessoal cultivam hortaliças, vocês vão ver que eles sempre têm muito coentro. Então, aí tem duas explicações, porque o coentro é, né, uma fonte comercial, é vendido, né, como condimento, mas também o coentro é importante manter ele entre os canteiros, porque ele favorece o surgimento de inimigos naturais, tá certo? E o dispersamento, com isso, das pragas. Bem, até agora a gente falou de inimigos pragas que são predadores. Agora nós vamos falar sobre os parasitoides, certo? Quem são esses parasitoides? Vocês podem perguntar. Os inimigos pragas parasitoides, eles vão parasitar, vão se tornar parasitas das pragas, ok? Então, a primeira que a gente vai ver é a vespinha parasitando o ovo de mariposa. Vou aumentar aqui para ver se vocês verem. Aqui em amarelo é um ovo de mariposa. E essa vespinha é uma vespa bastante pequena, que é a tricograma, certa espécie, tricograma. Ela parasita esses ovos de vespa, certo? De vespa não, desculpa, de mariposa. Então, quem são os hospedeiros, né? Ovos de borboleta e mariposa como traça do tomateiro. Então, quais são as práticas agrícolas para aumentar essas vespas, essas vespinhas? Manter próximo ao cultivo plantas fornecedoras de pólen, como o coentro, que a gente acabou de falar. Plantar talhões com no máximo 50 metros de largura e manter plantas nas bordaduras para servir de quebra-vento, para impedir que o vento leve as vespinhas para fora dos talhões. Introduzir tricograma no ambiente se for necessário. Gente, o tricograma ele é tão utilizado no controle biológico que existem empresas que realmente fornecem, certo? Tricograma para ser inserido no agroecossistema, como está falando aqui, tá certo? Então, vamos ver mais alguns parasitoides. Nós temos a mosca Trachidium, certo? A maioria é parasita de larvas de borboleta e mariposa, percevejo, besouro e gafanhoto, tá certo? Essa mosca, essa imagem tá muito boa. Ó, mosca Trachimideu, tá certo? Então, ela vai parasitar as larvas, tá certo? De borboletas e de mariposas. Como eu falei, percevejo, besouro, várias espécies, tá certo? Então, manter gramíneas próximas aos locais de cultivo é interessante, né? Para essas moscas serem encontradas quase que em todos os lugares, em flores, sobre as folhagens e nas gramíneas. Então, manter o ambiente diversificado, né? Vespa, gente, ela vai parasitar lagarta da traça das crucíferas. Quem são as crucíferas? Crucíferas são couve-flor, são elas que são das famílias das crucíferas, tá certo? Então, manter aí próximo aos cultivos de plantas, né, crucíferas, plantas com flores pequenas e produtores de néctar, como funcho, salsa, mostarda, tem aqui essas plantas, mas vamos falar o coentro também vai servir para isso, tá certo? Então, para manter essa vespa no local, ok? Então, minha gente, agora a gente vai falar um pouco sobre cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, certo? A gente tá vendo aqui a figura na cadeia
alimentar com fluxo de biomassa e energia das plantas, tá certo? Então, nós temos aqui a planta, vamos dizer aqui um tomateiro, certo? Que é o produtor, que é a planta, certo? Então, ela vai gerar energia, porque ela vai produzir energia através da fotossíntese. Então, essa energia, esse produtor primário, que é a planta, ela vai passar a energia, certo? Para o consumidor primário, que é o herbívoro. Aqui está uma imagem do inseto herbívoro, certo? E que vai ser o primeiro consumidor, ou seja, o consumidor primário. Depois, a gente vê um consumidor secundário, certo? Que é quem? É um predador. Um predador que se alimenta do consumidor primário. Entende? E depois nós temos o consumidor terciário, que é o segundo predador. Quem é esse segundo predador? Ele se alimenta do primeiro predador, certo? E todos esses da cadeia, tanto o consumidor terciário, secundário, primário, como a planta, eles, quando morrerem, vão entrar em decomposição. Aqui tem uma figura de um fungo. Por quê? Porque os fungos, eles se alimentam de material orgânico em decomposição no solo. Então, todos esses componentes do sistema, eles vão devolver energia ao solo, ao sistema, quando se decomporem, tá certo? Aqui a gente falou em cadeia alimentar, falando do fluxo de maneira linear. Mas a gente vê nessa figura aqui que, na verdade, o que existe na natureza é a teia alimentar, tá certo? Ó, com interações entre produtores, que são as plantas, e os consumidores em vários níveis, gerando uma rede de complexos de fluxo de alimento e energia, né? E para os ecossistemas, tá certo? Porque a gente vê aqui um emaranhado de relações ecológicas, de predação, entre predadores primários, secundários, terciários e as plantas que esses produtores primários se alimentam. E a gente vai ver que, na verdade, não é uma cadeia alimentar, é uma teia alimentar, ok? Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, nessa figura 3, é uma área de produção diversificada e a população de insetos em equilíbrio que estão nessa área de produção diversificada. Então, a gente vê aqui, entre esses insetos, a gente vai ver predadores, tá certo? A gente vai ver também, além dos predadores, como, por exemplo, aqui a tesourinha, tá certo? A gente vai ver aqui insetos, pragas que atacam, certo? O milho que está sendo aqui plantado, cultivado, mas a gente vai ver aqui também joaninha, que é um outro inimigo natural, tá certo? Então, o que é que eu tô querendo mostrar aqui para vocês com essa imagem? Que, como a gente vem falando nos outros slides, quanto mais diversificado for o local, vai ter uma variedade maior de insetos, vão ter os insetos pragas e também os insetos inimigos dessas pragas. Mas o que acontece em um ambiente que tenha apenas um monocultivo? Vocês veem que aqui tem o milho, mas tem outras plantas, lá atrás plantas frutíferas também no local, na área, diversificando o ambiente. Já nesse segundo ambiente, nós temos o milho, somente o milho. Tô tendo um problema de espaço aqui, gente. Só um momentinho que eu vou resolver aqui pra gente. Resolvido, já tá acabando, tá? Se preocupem não, mas vamos lá. No monocultivo, então, a gente tem uma população,
a população da praga, certo? A gente tá vendo aqui uma mosca branca e vai ver que como tem uma população enorme da praga e não tem a diversificação, os predadores dessa praga. Por isso que no monocultivo favorece e muito o surgimento de pragas e o surgimento de pragas muito severas, certo? Então agora a gente vai ver rapidamente, a gente vai ver receitas, certo? Alternativas para fertilizar, certo? Esses ambientes, né? Para deixar essas plantas cultivadas mais nutridas e mais fortificadas, por assim dizer, contra esses inimigos pragas. Desculpa, contra as pragas e contra patógenos que possam vir a causar doenças. Então, uma maneira bem alternativa de fertilizar a área é utilizar urina de vaca. Então, olha só os ingredientes: 100 litros de água e 1 litro de urina de vaca. Veja que é bem diluído, certo? Modo de preparar: coletar a urina em recipiente plástico fechado durante 3 dias, tempo necessário que a ureia se transforme em amônia, que é a ureia natural, certo? Modo de usar: para cada 100 litros de água, usar 1 litro de urina, como já estava dizendo lá em cima. Pulverizar, depois desses 3 dias de maturação, né? Pulverizar sobre a planta a cada 15 dias. Na alface, o adubo deve ser aplicado no solo e não na planta. Por quê? Porque pode danificar o produto, certo? De valor comercial, que é a folha, ok? Pelo menos 2 vezes durante o ciclo de vida da planta, ou seja, do alface. Então, pode aplicar pelo menos 2 vezes, né, durante o ciclo. Bem, a segunda receita que eu vou mostrar aqui para vocês é estimulante ao enraizamento, crescimento. Então, o estimulante ao enraizamento é utilizar aquele capim em forma de estrela, que a gente chama tiririca. Algumas pessoas chamam também como capim-alho. O modo de preparar é o seguinte: retirar de 15 a 20 pés de tiririca, as batatinhas, certo? Da tiririca, e colocar no liquidificador em meio litro de água e bater até virar um suco. Modo de usar: pegar essas plantas e juntar mais 5 litros de água, certo? Pegar essa quantia, né? Que foi batido no liquidificador, juntar com 5 litros de água e colocar esta calda num balde ou tambor e mergulhar as estacas a serem enraizadas e deixar essas estacas aí por um período de 8 a 10 horas. Depois é só plantar, gente. Então, quando a gente estava na escola, a gente falou um pouco sobre estaquia, também nas aulas remotas. Um jeito de vocês estimularem o enraizamento sem precisar gastar comprando hormônios enraizadores é utilizar a batatinha dessa tiririca, que é considerada uma planta invasora, tá certo? E ela é uma planta invasora muito agressiva, inclusive, justamente por essas batatas que a gente está utilizando aqui nessa receita para fazer essa calda de estimulação do enraizamento. Receita 3. Inseticida de alho e cebola. Colocar a função: controlar pulgões em cebola, alho, beterraba e feijão. No tomateiro funciona como fungicida, tá certo? Ingrediente bem fácil, ó: 3 cebolas, 5 dedos de alho e 10 litros de água. Modo de preparo: moer ou triturar a cebola e o alho e misturar bem a 5 litros de água. Espremer bem para sair o suco e coar e misturar o restante da água. Gente, isso aqui, essa calda, ela é muito, muito, muito efetiva. Fácil de fazer e efetiva. E como vocês estão vendo no tomateiro, serve inclusive como fungicida.
Receita 5. Repelente para a lagarta do cartucho no milho. Vocês que estão agora colhendo milho nesses tempos. Gente, ingrediente. Vocês coletarem as próprias lagartas, certo? 3 a 4 lagartas e 10 litros de água. Vocês vão esmagar essas lagartas e misturar na água e pulverizar sobre as plantas para prevenir o ataque. Observação. Esta quantidade serve como referência para fazer repelente para qualquer outro inseto. Gente, vocês estão vendo aqui um princípio usado na homeopatia, tá certo? Que é usar o próprio inseto praga ou o próprio causador do problema, certo? E utilizá-lo para fazer um preparado contra essas populações. Então, no princípio da homeopatia, é muito utilizado esse tipo de receita, certo? Claro que mudando o jeito que é preparado. Mas vocês estão vendo um jeito bem simples de preparar e, segundo a homeopatia, diz que pulverizar com esses preparados vai repelir a praga por conta do odor, certo? Que vai conter nessa cauda. Então, vai repelir as lagartas. Bem, inseticida de urtiga, gente. Uma planta que é muito comum a gente encontrar na nossa região. Serve como repelente para pulgões, lagartas, em qualquer planta. Também funciona como fortificante. Modo de preparar: colocar 500 gramas de folhas secas dentro de uma vasilha com 1 litro de água. Esmagar bem e deixar descansar por 2 dias. Modo de usar: retirar a urtiga, coar, né? Colocar a solução em 10 litros de água e regar as plantas a cada 15 dias, em menor espaço de tempo, quando necessário, né? A cada 15 dias, mas se a infestação estiver grande, pode diminuir esse espaçamento da rega. Observação: a ortiga também pode ser colocada junto aos biofertilizantes quando estes são fermentados, ok? Estamos chegando aqui ao finalzinho, não se preocupa não. Vamos lá. Inseticida de extrato de fumo. Gente, o melhor é utilizar aquele fumo de rolo, tá certo? Ah, mas eu não encontrei, professora. Tá difícil de encontrar. Então, podem utilizar aqueles saquinhos de fumos que são ensacados e vendidos. Mas o melhor é o fumo de rolo, tá certo? Bem, esse extrato de fumo, ele serve para controlar brocas em árvores frutíferas. E como é que deve ser usado? 100 gramas de fumo picado em 2 litros de água. Modo de fazer: ferve, certo? O fumo na água por 20 minutos. Para quê? Para ir exudando as substâncias necessárias para a cauda, certo? Modo de preparar: juntar esse extrato com pasta sulfocálcica e pincelar. A gente vai ver na próxima aula, tá? Como fazer caudas, ok? Acho que hoje, nessa aula aqui, uma das últimas coisas que eu coloquei aqui foi a cauda bordaleza. Se eu não coloquei, na próxima aula eu vou falar só sobre cauda bordaleza e cauda sulfocálcica e a aplicação destas, tá certo? Então, juntar esse extrato, a cauda sulfocálcica, e pincelar sobre os furos das brocas, certo? Então, receita 10. Inseticida com água de fumo. Eu repeti, não repeti, é uma outra receita também com água de fumo. Controla pulgões, lagartas, piolhos, vaquinhas e cochonilhas. Modo de preparar: picar pedaços de fumo em corda, né, em rolo, como eu estava falando,
com 10 centímetros de comprimento e colocar em 10 ml de álcool. Gente, se vocês quiserem, na verdade, pode ser feito em cachaça também. Eu já fiz isso utilizando pitu, tá? Utilizando cachaça e serve e funciona direitinho a calda, tá certo? Cerca de um copinho de cafezinho, ok? Em 1 litro de água. Deixar curtir por um dia para ocorrer a extração da nicotina, que na verdade é o que vai servir de controle para esses insetos, é a nicotina. Modo de usar. Quando pronta, né, após maturar, certo? A gente deve colocar em 10 litros de água e pulverizar sobre a planta. Se necessário, coar a solução. É bem mais interessante coar a solução, tá certo? Não usar, gente, essa calda, ela não deve ser usada em tomateiro, tá certo? Em outras plantas, mas não, o tomateiro não é indicado. Bem, a receita 12 é um inseticida de pimenta do reino e alho com sabão. Gente, vê só. Aqui eu vou dizer uma dica para vocês, ou explicar por que o sabão. Por que o sabão entra aí, tá certo? Vamos aqui falar dos ingredientes e eu falo para vocês. A função é controlar pragas de solanáceas. Quem são as solanáceas? Batata inglesas, berinjela, pimentão, tomate. Então, as pragas nessas plantas são combatidas com essa calda, mas também pragas de flores, hortaliças, frutíferas, grãos e cereais. Os ingredientes são 100 gramas de pimenta do reino moída, 2 litros de álcool, 100 gramas de alho e 50 gramas de sabão neutro a cada pulverização, tá certo? O sabão neutro, ele serve para quebrar a tensão das folhas. Por quê? Se a gente aplicar essa solução sem o sabão neutro, ela não vai molhar toda a folha. Porque vai acontecer que a gota, ela vai, pela tensão superficial da folha, ela vai se juntar e não vai cobrir todo o limbo foliar. Ao botar o sabão, essa tensão superficial da folha é quebrada e toda a folha é molhada, todo o limbo foliar é molhado por essa solução, por essa calda. Então, isso torna a calda mais efetiva, certo? Então, modo de usar. Somente na hora de usar, dissolver 50 gramas de sabão em 1 litro de água quente. Pegar 1 copo de extrato de pimenta, meio copo de extrato de alho, certo? Misturar bem e colocar no pulverizador com 10 litros de água. Agitar bem a mistura e completar com o restante de água, ou seja, até completar 20 litros. Ou seja, gente, prepare esses extratos de forma separada, né? Como a gente tá vendo aí acima. E deixa em repouso por 1 semana cada extrato, ok? E só na hora de aplicar, mistura com sabão. Bem, a última receita de hoje é inseticida de arruda, também muito comum na nossa região. A função é repelir diversos tipos de insetos e formigas. O ingrediente são 100 gramas de folhas de arruda e 1 litro de água. Então, a gente coloca essas folhas picadas na água e aguarda por 24 horas. Depois, só é coar e misturar com 20 litros de água e pulverizar as plantas nos locais onde aparecem as formigas, tá? Então, é um repelente, certo? De diversos insetos e de formigas. Gente, todas essas informações que a gente viu, tá? Nessas 2 referências. Inclusive essa cartilha que tá aqui,
disponível o link. Ela é bem interessante, tem muitas outras receitas, tá certo? Vocês estão vendo que eu tirei print aqui para mostrar e comentar com vocês essas receitas que são bem fáceis de fazer. Então, vale a pena. Gente, 40 minutos de aula foi bem grande dessa vez. Mas eu espero que vocês tenham prestado atenção, tenham visto aí receitas fáceis e muito fácil de ser feita e ser aplicada, tá certo? Então, fica aqui essas dicas para vocês e também avisando que façam a atividade que está disponibilizada para eu poder registrar a frequência de vocês, ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais.